Qual a origem do diabo? Quando foi a queda de Satanás? Olá, bem-vindos ao nosso canal Histórias Bíblicas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa história surpreendente da Bíblia. Ela não fornece informações diretas sobre a origem do diabo. Tudo o que sabemos é que Deus é o único criador de todas as coisas. Isso significa que o diabo é uma criatura de Deus. Consequentemente, não é uma criatura detalhada, mas também não há detalhes sobre como e quando aconteceu a queda de Satanás. O fato de a Bíblia não explicar a origem do diabo está relacionado ao fato de que ela não descreve detalhadamente a criação dos seres celestiais. Eles foram criados por Deus, mas as Escrituras não esclarecem quando isso aconteceu. A Bíblia diz que Deus é santo e justo e dele não pode provir o mal moral. Portanto, isso significa que apesar de a Bíblia não relatar a origem do diabo, ela nos indica claramente que Deus não o criou mal. Quando alguma passagem bíblica diz que Deus cria o mal, a referência é ao mal temporal e não ao mal moral. O mal temporal é o castigo enviado por Deus por causa do pecado. Já o mal moral é o próprio pecado em si. Se Deus tivesse criado o diabo originalmente corrompido moralmente, isso faria dele o próprio autor do Além disso, o mal moral é a transgressão da lei de Deus. Essa lei é a expressão da natureza e do caráter divino. Portanto, é impossível que Deus seja o autor do mal filosófico, pois isso implicaria num ato contrário à sua própria natureza. Isso significa que devemos entender o mal moral como aquilo que é oposto a Deus. Quando certas criaturas de Deus resolveram desobedecê-lo, esse mal se tornou experiencial. Logo, a melhor interpretação é de que o diabo foi criado por Deus como uma criatura boa, assim como os demais anjos. Sendo um ser racional, ele também recebeu de Deus a capacidade de tomar decisões morais e ser responsável por elas. Então, por conta própria, fazendo uso do seu livre-arbítrio, num determinado momento, ele resolveu transgredir a lei de Deus. A Bíblia também não informa quando ocorreu a queda de Satanás. Sabemos que apenas que quando Adão e Eva pecaram, Satanás agiu como o tentador. Isso indica, naquele momento, ele já havia pecado contra Deus. A antiguidade dessa rebelião de Satanás está de acordo com a informação do próprio Jesus Cristo, ao dizer que o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. A história da queda de Satanás, conforme é descrita pelos cristãos, é muito mais fundamentada em narrativas inventadas do próprio imaginário popular do que na própria Bíblia. Essas narrativas ganharam projeção especialmente a partir do século IV d.C. e permanece até os dias de hoje. A informação bíblica mais clara acerca da queda de Satanás foi dada pelo apóstolo Paulo. Ele simplesmente informa que Satanás caiu por causa do seu orgulho, mas o apóstolo não desenvolve essa ideia e nem explica a sua afirmação. O livro do Apocalipse se refere à expulsão de Satanás e de seus anjos do céu, mas esse texto não se refere à queda inicial de Satanás, e sim à sua derrota esmagadora por ocasião da morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Nesse momento, ele caiu de sua posição de acusador dos filhos de Deus. Desde muito cedo na história da igreja, alguns intérpretes começaram a reconhecer em alguns textos bíblicos uma possível referência à origem da queda do diabo. Os três principais textos nesse sentido são do profeta Isaías 14, versículo 4, do profeta Ezequiel 28, versículos do 13 ao 15 e em Lucas 10, 8. Isaías 14, 4 é uma profecia de Isaías contra o rei da Babilônia. Em sua profecia, o profeta aplicou ao rei orgulhoso o título de Estrela da Alva e falou sobre como ele caiu do céu. A expressão hebraica para Estrela d'Alva foi traduzida para a palavra latina Lúcifer, que significa portador da luz. Como essa antiga interpretação vê nessa passagem uma referência oculta a Satanás. Então daí veio a tradição popular de atribuir ao diabo o nome de Lúcifer. Mas essa explicação é completamente errada. Pode-se dizer, Lúcifer é um substantivo masculino utilizado na tradução da Bíblia em latim. Esse mesmo substantivo é aplicado na tradução do Novo Testamento para se referir ao próprio Cristo, considerando o contexto da profecia de Isaías e o estilo literário de seu texto, que não há qualquer evidência realmente irrefutável de que o profeta se refere verdadeiramente à queda de Satanás. Porém, é uma das atribuições da origem do diabo. É claro que a Bíblia diz que Satanás é a influência por detrás do poder corrupto e ganancioso do homem. Mas nessa passagem de Isaías, é bem provável que as palavras poéticas de escárnio sejam dirigidas diretamente ao governador humano da época. Os estudiosos têm se dividido entre a identificação desse rei. Na época do profeta Isaías, a Babilônia era uma cidade importante, mas ainda não havia se tornado uma superpotência. O império dominante da época era o Assírio, que inclusive regia sobre parte da Babilônia. Somente mais tarde, a própria Babilônia acabou derrotando os assírios e se tornando o maior império do mundo visto até então, especialmente sob o governo do rei Nabucodonosor. Então, alguns estudiosos acreditam que Isaías estava profetizando exatamente a ascensão e queda da Babilônia como império. Mas o contexto parece favorecer muito mais a interpretação de que Isaías profetizou a queda do próprio Império Assírio. Não há qualquer contradição no fato de ele se referir ao rei assírio como rei da Babilônia. Naquele tempo, a Babilônia fazia parte das possessões assírias e os reis assírios também eram chamados de reis da Babilônia. Em Ezequiel 28 traz uma profecia e lamentação contra a cidade e o rei Tiro. Nesse texto, alguns intérpretes também enxergam uma possível referência à origem do diabo. Isso porque o profeta fala do governante de Tiro como um sábio querubim ungido, mas possivelmente o texto de Ezequiel segue o mesmo princípio do texto de Isaías. O profeta Ezequiel usa um recurso literário para ilustrar toda a importância da cidade de Tiro e a soberba de um rei. Esse estilo literário é muito utilizado em textos proféticos. No próprio livro de Ezequiel, essa característica se repete. No capítulo 32, o Egito é descrito e comparado aos elementos do Éden. Analisando à luz dos seus contextos imediato e amplo, parece que nos textos de Isaías e Ezequiel, os profetas dirigem suas palavras proféticas aos monarcas e seus reinos. Eles falam de toda a importância que esses reis conseguiram naquele momento da história. Deus fez com que eles prosperassem, mas quando a soberba cresceu em seus corações, o próprio Deus os abateu.
O orgulho humano pode alcançar proporções gigantescas, mas ainda assim é humano e não angelical. O capítulo 10 do Evangelho de Lucas descreve uma missão em que Jesus enviou 70 discípulos para pregar o Evangelho. Conforme a mensagem de Cristo era pregada, enfermos eram curados e demônios expulsos. Esses discípulos retornaram comemorando os resultados obtidos na missão. Foi então que Jesus disse a eles que vi Satanás como raio cair do céu. Em outras palavras, Jesus disse que naqueles eventos era possível contemplar Satanás sendo derrotado. Era o reino de Deus sendo estabelecido e impondo uma derrota aos propósitos do diabo. A cada enfermo curado e a cada pessoa que ouvia as boas novas da salvação e a cada demônio expulso, o reino do mal ruía. Portanto, de acordo com esse contexto, não faria qualquer sentido Jesus fazer uma referência à origem do diabo e sua queda inicial. Por algum motivo, Deus, em sua sabedoria, não considerou importante nos revelar detalhes sobre a origem do diabo e a sua consequente queda. É interessante notar que o livro de Gênesis, onde os atos criativos de Deus são descritos, simplesmente não faz qualquer referência sobre esse assunto. Mas se por um lado a Bíblia se cala sobre a origem do diabo, por outro ela nos informa perfeitamente o seu destino final. Se não temos os detalhes sobre como foi a queda de Satanás no princípio, temos detalhes suficientes como será sua condenação certa na consumação dos séculos. Quando Cristo voltar, ele trará a plenitude de seu reino e Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ali, eles serão atormentados por toda a eternidade.